Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco. Hoje contamos com a participação da Andreia, que é nutricionista e especialista em saúde materno-infantil, e da nossa enfermeira obstetra, aluna do mestrado materno-infantil, Kellen. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas situações especiais do aleitamento materno, entre elas mães com HIV e mães que adotaram bebês e que precisam de orientações sobre o aleitamento materno. Sabemos da importância e do número crescente tanto de mães HIV quanto de mães que adotam bebês. Por isso pensamos em ter essa conversa para esclarecermos algumas dúvidas para quem está passando por essa situação. Então, Andreia, nós pensamos o quanto deve ser difícil por uma mãe durante a gestação descobrir o HIV e depois na fase talvez mais importante, logo após o nascimento, da amamentação. Como é que tu imagina que fica essa situação para essas mulheres, já que tu tem experiência com esse grupo de mulheres, inclusive a tua especialização foi com esse grupo? É um tema bastante complexo, né? A gente, como profissional da saúde, especialmente como nutricionista, sabe da importância do leite materno para o desenvolvimento adequado da criança, mas no caso do HIV a gente tem um risco que é algo muito maior do que o benefício que esse alimento pode trazer para o bebê, né? Então, o que é necessário e o que deve ser feito de imediato é chamar essa gestante para uma conversa, né? Ela precisa ser orientada ainda durante o pré-natal sobre os riscos da prática do aleitamento, né? Diante dessa condição clínica. E, ao mesmo tempo em que ela deve ser orientada a não amamentar, é preciso que a equipe acolha essa gestante e passe orientações adequadas sobre a alimentação alternativa que essa criança deverá ter, né? Que, no caso do Brasil, o que se preconiza é a administração de fórmula infantil, em substituição ao leite materno. Realmente essa situação deve ser de melhor controle ainda quando é no pré-natal, e as que descobrem no momento do parto também, deve ser uma outra conversa difícil, São situações extremamente complexas, né? A gente sabe que a maternidade, ela traz uma série de expectativas e a gente percebe na fala dessas mulheres um desejo grande de amamentar, até porque a amamentação é um potencializador de vínculo, né? Então, o que a gente precisa é ter sensibilidade para trazer essa mãe, para trazer a essa mãe alternativas que possibilitem tanto uma nutrição adequada para essa criança, quanto a continuação do vínculo, Isso. Lorena, acho que tu querias fazer um questionamento. Sim, para a nutricionista Andreia, qual a incidência de mães portadoras da imunodeficiência adquirida? Informações sobre a incidência de gestantes, puérperas, aidéticas, a gente não tem algo muito preciso, porque o que se espera é justamente que o pré-natal tenha a sensibilidade de detectar o vírus, a ponto de impedir que o HIV evolua para a AIDS, que seria o estágio final da infecção. Mas o que a gente tem no Brasil, que o Ministério da Saúde nos traz, é o Boletim Epidemiológico HIV-AIDS, É um documento oficial de publicação anual. Então, a gente tem o Boletim Epidemiológico de 2016, que traz algumas informações a respeito da taxa de detecção do HIV em gestantes. O que é possível perceber em 2016? A gente teve, em todo o Brasil, aproximadamente 3.700 casos detectados de HIV em gestantes. Desse total, 1.243 foram detectados só na região sul. Então, percebam que a detecção na região sul do Brasil é bastante significativa. Em Santa Maria também, os casos vêm aumentando pelos relatos que nós temos. Não temos, eu acho, nada epidemiológico na cidade, mas acho que os casos estão aumentando, não é? O que a gente percebe é uma tendência de aumento em todo o país, no Rio Grande do Sul, o último dado que o boletim traz é em relação ao estado, e à metrópole desse estado. No Rio Grande do Sul, somente no Rio Grande do Sul foram detectados 760 casos
de HIV em 2016, em gestantes, né? A gente tem que olhar para esses dados com 2 viés, né? Primeiro, a taxa de detecção está aumentando porque as mulheres estão se contaminando mais. A gente sabe que a tendência da epidemia de HIV é a tendência da feminização, né? Ou seja, mulheres estão sendo mais contaminadas e mulheres em idade fértil. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse viés, a gente também pode pensar no seguinte: esses casos estão sendo detectados. Isso significa que o pré-natal está apresentando uma maior sensibilidade para poder... uma maior eficácia. E uma maior eficácia na realização dos testes, a ponto de evitar que a mulher desenvolva o estágio da AIDS, né? Isso já é um dado bem importante, né? Porque às vezes a gente olha os números e se assusta, né? E não pensa nesse outro lado positivo, né? Sim. Bruna? Eu gostaria de saber quais os perigos da amamentação cruzada e, caso a mãe não saiba que é portadora, quais as medidas a serem tomadas? Ceci Kellen, gostaria de nos auxiliar? Então, o aleitamento materno, ele tem a grande chance desse bebê se contaminar, né? Porque o vírus, ele passa através do leite materno. Então, o aleitamento cruzado não se pratica mais, né? E isso a mulher precisa ser informada, porque aquela mulher que não é a mãe do bebê pode estar passando, né, para essa criança, assim como a mãe também. No caso de mães HIV, não é indicada a amamentação, porque esse bebê pode passar, né? Se essa mãe, então, descobrir durante a amamentação, que pode ser a amamentação prolongada, e ela pode se infectar durante esse período de amamentação, a primeira providência é que esse bebê não seja mais amamentado, né? E então ele vai passar por exames clínicos para saber se ele contraiu esse HIV durante essa amamentação. Mas a informação, né? Acho que o pré-natal, como a Andrea falou, é a base de tudo, né? Eu, como enfermeira obstetra, a gente tem esse dever, né, de todas as informações serem iniciadas no pré-natal, e nesse caso específico da pauta hoje, então, é o HIV, e isso precisa ser conversado, porque ainda tem muito estigma, né, sobre o vírus, sobre essa infecção. E é bem importante conseguir sensibilizar essa mulher de uma forma não discriminatória, exatamente, né, Kellen? Por exemplo, quando a gente realiza um grupo de gestantes, não podemos falar sobre amamentação porque existe uma mãe, uma gestante com diagnóstico de HIV. Não, é preciso falar, é preciso expor as contraindicações para que ela não se sinta isolada, digamos assim. A gente não pode estigmatizar um tema que é tão importante de ser trabalhado, né? Um tema que precisa ser conversado com essa mulher. E esse tema é tão pouco abordado que até poucas pessoas sabem, né, que existe uma política específica, né, para essa dupla mãe-bebê, né? E que ela vai poder receber o respaldo, inclusive, da alimentação substitutiva, né, ao aleitamento. Então, essa portaria já vem há algum tempo e poucos profissionais e poucos usuários sabem dela, né? Vocês têm informações, como é que funciona isso? Porque as pessoas ainda têm, né, aquele mito de que é tudo muito moroso, que tem muita burocracia. Como é que funciona? Aqui na cidade, especialmente, né? No caso do HIV, como se preconiza a restrição do aleitamento materno, a suspensão, né, e o uso de fórmula infantil em substituição ao aleitamento materno, o Ministério da Saúde, desde 2002, né, conseguiu implantar o projeto Nascer Maternidade. Esse projeto ele estabelece algumas medidas que têm como intuito prevenir, né, a transmissão vertical, a transmissão, então, do HIV da mãe para a criança, que pode ocorrer através do aleitamento materno também. Então, esse projeto, ele estabelece que a mãe, a puérpera, né, HIV positiva, tem o direito de receber fórmula infantil para ofertar, né, ao recém-nascido, pelo menos até o 6º mês de vida da criança. Mas, em alguns estados, infelizmente é o caso do Rio Grande do Sul também, esse direito é estendido até o 1º aninho de vida da criança. Então, isso é ótimo, né? Porque a gente sabe de todas. Sai de uma fórmula infantil, né? E aí vai oferecer o quê para aquela criança, né? Se o leite de vaca não é indicado para menores de 1 ano. Claro, tem algumas situações, mas... né? Então, realmente, o nosso estado nisso está saindo na frente. Sim, é algo muito positivo, né? E
o que se tem feito também, pensando, né, numa maior profilaxia dessa transmissão, é a dispensação do medicamento antirretroviral para a mãe e para o bebê, juntamente com a distribuição da fórmula infantil. Então, a mãe só retira a fórmula para ofertar para a criança se ela também retirar os medicamentos. Claro que isso não nos dá a certeza de que realmente o medicamento vai ser administrado, mas ao mesmo tempo é um fator potencializador, o medicamento está ali. Então, digamos assim, ela não precisa ir 2 vezes para buscar né, o que ela tem direito, então a administração teoricamente fica mais fácil, né, para essa mãe. Essa é uma política que parece que é mais organizada, né, que as coisas estão dando um pouco mais certo, né, assim, pelo menos tentam se fazer as medidas mais conjugadas, né. Sim. Poliana, tu gostaria de fazer um questionamento? A mãe com HIV, entendendo que ela não pode amamentar, quais as medidas ela deve ter sobre a sua produção de leite e ela deve fazer o uso de algum medicamento? No hospital já é ofertado, né, a medicação que vai fazer ela não produzir esse leite mais. Então elas já são orientadas, né, e deve ser também informado, né, para que é, e ela então, mas geralmente elas aceitam bem, né, como elas já são orientadas, porque aqui no hospital, aqui na cidade, por exemplo, elas são referenciadas para o hospital universitário por ser uma gestação de risco, de alto risco, né? Então elas lá no ambulatório isso já é conversado e elas já sabem então que elas vão fazer uso dessa medicação, né? Que vai inibir então a produção de leite. Então já é ofertado já no centro obstétrico mesmo, nas primeiras horas, né, do pós-parto ou da pós-cesariana, elas já fazem uso da medicação. Gurias, e como é que vocês têm percebido, assim, essas mulheres, né, na questão, assim, de vínculo com a criança, né, que elas recebem todas essas orientações, recebem a medicação já, né, no hospital mesmo, e como é que vocês enxergam, assim, o vínculo dela com o bebê, né, já que recém falamos, né, que o aleitamento é um potencializador de vínculo, como é que vocês têm percebido? Acredito que a gente tem muito a caminhar ainda, né? Porque a gente tem muito estigma na sociedade e nos profissionais também, né? Isso a gente não pode mascarar, porque acontece ainda nas instituições. Então, acredito que a gente tem que trabalhar muito isso dentro ainda do serviço, né? Em fazer esse bebê ser amamentado, né? A gente fala o amamentar, né? Que essa mãe mesmo dê o alimento para o seu filho, e não é uma prática corriqueira ainda, né? Que a gente ofereça à mãe a mamadeira, então, para ela já iniciar esse aleitamento. É um trabalho ainda que a gente tem que persistir no serviço, né, para ela já criar esse vínculo. Mas a maioria são mulheres bem informadas, assim, elas já chegam falando, né, da sua infecção, e não há um problema maior, assim, quanto a isso, né. Acontece daquelas mães que não fazem o pré-natal, né, também chegam no hospital universitário, por exemplo, que é a minha vivência. E então é um trabalho então que tem que ser feito ali na hora, né? Mas a maioria sabe, né? Algumas ainda não fazem o pré-natal por esse estigma, por não chegar no serviço, né? E ter que passar por todo esse processo. Então são várias situações assim, mas a gente tem que caminhar muito na obstetrícia ainda, em especial hoje falando sobre a infecção do HIV. E a tua vivência, Andréia, só para a gente dar um fechamento para esse tema, para a gente passar para o outro tema que é a da adoção, né, que a gente também vai conversar um pouquinho. Eu atuei no ambulatório de doenças infecciosas, né, do Hospital Universitário aqui da cidade, e o que eu pude perceber é que quando a mãe ela faz um acompanhamento adequado, né, quando ela recebe orientações durante o pré-natal, a tendência é que ela consiga ter maior vínculo com a criança, né? Se ela recebe uma orientação adequada de que a fórmula infantil que ela está administrando também pode ser um potencializador de vínculo, né, que é somente uma alimentação alternativa por conta do risco, que é algo muito maior do que o benefício do leite humano, né, a tendência é que exista uma relação de vínculo normal, né, de qualquer dupla mãe-bebê. Então, acho que, né, sobre esse tema a gente vê que ainda temos muito a caminhar, né? Mesmo a gente tendo visto que
essa política é uma política implantada, bem estabelecida, mas os números continuam crescendo, então acredito que a gente ainda vai ter, né, muitas mulheres para acompanhar, né, nesse longo, na nossa jornada, né? Então espero que seja da melhor maneira possível. E outra questão que eu acho que vem aumentando bastante, e que bom que está aumentando, né, e que os estigmas também estão sendo quebrados aos pouquinhos, é a adoção, né, que muitas mães adotam as crianças e muitas, eu vejo que questionam, né, essa questão do aleitamento, se podem amamentar. Muitas mulheres que não podem, né, gerar seus bebês têm o sonho da amamentação, né, e como é que isso tudo se estabelece, né, nessas mulheres. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. E a gente tem, então, a Bruna para fazer um questionamento, já para iniciarmos nesse tema. Isso. Eu gostaria de saber, caso a mãe deseje amamentar, vocês indicam a sucção ou o uso de algum medicamento para essa produção de leite? Hoje a gente sabe que não ser mãe biológica e amamentar é algo possível. Claro, né, assim como na gestação biológica, a partir do momento que a mulher tem esse plano de adotar e amamentar, ela também tem que se submeter, né, a exames rotineiros, principalmente teste de HIV também, né, porque HIV é algo muito silencioso. Então, a partir do momento que existe esse desejo de amamentar, é preciso se certificar que realmente existem condições clínicas favoráveis para isso, né? O que se tem hoje em dia, o que se orienta, é que a mãe realize um processo de translactação, que no caso da adoção se chama lactação induzida, né? Porque teoricamente ela não está no momento biológico de amamentar, mas é possível sim. Por quê? A gente sabe que a amamentação ela é um processo também hormonal e, por que não, afetivo, né? Então, nessa técnica, o que acontece? O bebê é posto para sugar o seio da mulher, né, da mãe adotiva, no caso, e aí a gente usa uma técnica que consiste em colocar a fórmula infantil ou o leite humano, se existir banco de leite na cidade, né, ou nas proximidades dessa cidade, e com o auxílio de uma sonda que vai ser fixada, então, no mamilo dessa mulher, o bebê vai sugar o peito e, junto com o peito, vai sugar a sonda e vai, então, consumir o líquido que vai estar no recipiente, né? Com o tempo, a gente sabe que a amamentação ela é induzida por esse processo de sucção, porque é isso que determina, né, a ejeção do leite, que aumenta a produção. Com o tempo, então, existe a tendência dessa mulher conseguir produzir leite materno também. E fisiologicamente, Kellen, como é que tu consegues enxergar essa questão da translactação? É possível na maioria das vezes, né? Mas como a gente já comentou aqui, que às vezes no processo biológico isso também é difícil, né? Essa mãe também tem que estar preparada para isso, né? Para que, caso não aconteça, ela também consiga amamentar esse bebê de uma forma, né, que ela também transmita amor, transmita carinho, porque não é isso o determinante total, né, do vínculo e do amor que essa criança vai receber. Mas é a liberação hormonal, né? Acho que se a gente se permite essa liberação hormonal, esse vínculo com o bebê, é possível sim, e com a ajuda de um profissional capacitado também, né, que é bem importante ter esse apoio e esse aparato, né, para que esse momento seja possível. Acho que só a intenção de querer amamentar já é um fator facilitador, né, nesse processo. Exatamente. Né? Poliana? Quando não se sabe o histórico familiar dessa criança adotada, quais medidas devem ser adotadas sobre isso? Sobre a alimentação? Vai depender muito da idade cronológica dessa criança também, né? Então, daqui a pouco essa criança está chegando com 1 ano para essa família. Então, tem que pensar que além do aleitamento, se for desejo da mãe, também vai ser necessário a introdução também já vai estar, né, recebendo alimentação complementar.
Então, vai depender muito do ciclo de desenvolvimento dessa criança. E tu perguntaste em relação a contraindicações, Isso. em relação ao histórico clínico dessa criança, né? É preciso saber, conhecer, né, as condições de saúde dessa criança. E eu acho que o importante é, como eu já falei, a questão da idade cronológica, que vai determinar, então, como deve ser a alimentação completa dessa criança, né? Acho que é a Lorena. Sim. Se por um acaso eu tiver um familiar ou uma conhecida que esteja amamentando e tenha leite suficiente para fornecer ao meu filho adotivo, ela pode ou não amamentar o meu filho? E quais os riscos, né? E se não, qual o leite mais indicado? Karen, tu gostaria de nos ajudar? Acho que a Andréia pode me ajudar mais no quesito mais profissional, mas o aleitamento cruzado, ele não é indicado, né, mesmo que seja entre familiares, porque a gente não sabe no que essa mulher está sujeita, né, a quais riscos ela vai passar para esse bebê também, independente de ser familiar ou não. Né. Isso era uma prática recorrente antigamente, mas que a gente não indica nem entre famílias mais. Se a Andréia quiser me complementar, ela pode... E além da questão dos riscos microbiológicos, né, a gente tem que pensar que as necessidades nutricionais de cada criança são bastante individualizadas. E o leite materno específico, né, daquela mãe vai atender às necessidades do seu bebê. Então, é uma prática bastante arriscada do ponto de vista nutricional, do ponto de vista microbiológico, né. O ideal, quando a mãe adotiva não puder amamentar, né, não conseguir realizar esse ato, é que ela forneça ao bebê fórmula infantil. A gente sabe que a fórmula infantil, ela não pode ser equiparada ao leite materno. O leite materno tem sim uma qualidade nutricional e microbiológica, inclusive, é muito mais efetiva. Mas para essa condição específica, né, que a gente está associando riscos também, é a prática mais adequada. Pois é, e aí fico pensando, né, na cidade nós não temos um banco de leite, que também poderia auxiliar daí nesses casos, né, e aí se poderia fazer todo o processamento e de repente, né, utilizar esse leite da doadora. Mas aqui em Santa Maria não temos ainda, né, e vocês... tem essa vivência de banco de leite, se isso realmente ajuda melhor essas mães, dá um apoio melhor, como é que vocês têm visto isso? Porque aqui na cidade, quando se tem alguma dúvida, né, enquanto ao aleitamento materno, tem que procurar profissionais especializados, né, particulares ou nas unidades básicas de saúde, né? Infelizmente, ainda é um assunto que precisa ser muito mais discutido ainda, da necessidade, né, urgente de um banco de leite. Nós somos uma cidade de referência, né, para muitas regiões e nós não temos um banco de leite ainda que é muito importante, né, e realmente é o lugar que as mulheres também têm apoio, né, tem muito desmame precoce porque essa mulher não tem apoio depois, né, que a amamentação não é de novela, como a gente diz, né, ela pode acontecer bastante problemas e ela não tem onde recorrer, né, e quem não tem recursos, então, para contratar profissionais, às vezes na unidade básica também não acha esse apoio, né, pela demanda da nossa cidade, que a gente sabe que é muito, então faz muita falta o banco de leite, né, e nas regiões que tem, eu já tive vivência em outro estado que tinha banco de leite, então funciona muito, né? A mãe vai lá doar quantos, né? Uma doação vai amamentar quantos bebês, às vezes na UTI, prematuro, né? Então faz muita falta, sim. Exatamente, né? Acho que poderia auxiliar, né? Acho que faz tempo que a cidade pensa em se organizar, esperamos que daqui a pouco, né? Se efetive para a gente poder ter esse apoio mais de perto, né? Não só para essas mães, né? Com essas situações especiais, do HIV ou das que querem, né, partir para adoção, mas para todas as outras, né, que realmente não é nada fácil amamentar, né, várias mulheres têm muitas dificuldades e os profissionais também, né, falarem a mesma linguagem já ajudaria. É fundamental. Né. Eu acho que, Lorena, você queria complementar com mais alguma coisa, né? Sim, e quais as consequências do não aleitamento materno, né, para o bebê agora e na sua saúde futura?
A gente sabe que o leite materno, ele traz uma série de benefícios para a criança, né? Dentre eles, para a criança e para o futuro adulto. Prevenção da obesidade, prevenção de doenças respiratórias, né? A própria questão do vínculo mãe-bebê, que é algo que vai proporcionar, então, saúde psicológica, né, para essa criança também. Mas é como a gente está conversando aqui, o aleitamento materno tem que ser defendido sempre, né? Mas a gente tem que estar bem atento para situações em que ele é contraindicado. A gente tem que ter bastante cuidado, né, ao falar de amamentação, a gente falar das evidências científicas, né, enfaticamente, assim, em relação fazendo comparativo ao parto normal e cesariana, né, que a gente sabe dos benefícios do parto normal, mas quem não pôde passar por esse processo não vai deixar de ser menos mãe, né, assim como a questão do aleitamento também. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, assim, quando enfatiza, né, mostrar as evidências científicas, mas também mostrar que aquela mulher, ela pode sim ser uma boa mãe porque ela não amamentou. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né, sensível em relação às práticas obstétricas, né, e ao aleitamento em especial. E falando de adoção, a gente tem, né, na plateia uma acadêmica que passou, né, por essa situação e que se dispôs a conversar um pouquinho conosco sobre, né? Quer contar um pouquinho da tua experiência, Diana? Sim, eu fui adotada com 14 horas de vida. E a minha mãe adotiva relatou que primeiro ela pegou e ela não tinha, ela só tinha ela e meu pai, né? Então ela não queria falar para ninguém, ela queria ficar só ficar depois contar para todo mundo, assim. E foi o primeiro alimento que ela me deu foi o leite de vaca, né? E até então, eu perguntei para ela se ela sabia da fórmula, né? Naquela época, ela disse que não. E até então, ela sempre me deu leite de vaca. Só que agora, estudando isso, eu vejo que a minha imunidade é baixa, eu tenho déficit de atenção, qualquer coisinha eu tô no hospital pela imunidade, né? E é isso. E esse vínculo de vocês é forte ainda, né? Muito forte. Eu tava vendo ali vocês falando que tem aquele vínculo, né, de amamentar, mas eu não vejo isso, assim. É porque eu não tenho não tem como saber, né? Mas o meu vínculo com a minha mãe, até todo mundo fala que eu sou parecida com ela, assim. Mas que o aleitamento não é o único fator de vínculo, né, o amor. entre mãe e o amor bebê, supera, né? É o amor. Eu acho que é um pouco disso que a gente está conversando, né? A amamentação não é só o leite humano que vai poder proporcionar, né? A amamentação é algo muito mais amplo. Se existe o afeto, né? Se existe a intenção de bem nutrir, né? Ele se completa. Aos 5 anos a minha mãe levou no médico, eu tive anemia. Mas na época, tanto tempo, ela não lembra qual o tipo de anemia, mas eu estava bem fraca. Então, de repente, né, por não teve aleitamento materno e não teve aquele suporte, né? E aí eu tive anemia com 5 anos. As consequências, claro, acabam às vezes aparecendo, que não seja, né, especificamente do aleitamento materno, mas acho que o importante e o que a gente já conversou hoje, né, é a questão do vínculo, né, de como, quando não se tem a possibilidade, quais as melhores alternativas para isso, né. E para finalizar, né, o nosso programa de hoje, vocês gostariam de compartilhar mais alguma coisa? Falar um fechamento, alguma dica para essas mulheres que estão nessa situação? Eu queria agradecer o convite, né, e parabenizar as acadêmicas da nutrição por ter trazido, né, que a professora estava falando que foi elas que trouxeram essa demanda, que a gente precisa falar desses assuntos abertamente, então parabéns para vocês. Dizer para a Diandra que a história dela é bem bonita, né, e que não necessariamente esses teus problemas sejam relacionados ao aleitamento, né, a gente acaba trazendo isso, de repente se tu tivesse sido amamentada, tu também teria isso, né, então é uma questão que tu precisa trabalhar, assim, e que a tua mãe foi bastante generosa,
né? E tu também de ter escolhido essa família, né? Então, essa questão do vínculo é bastante importante, assim, e a amamentação, ela é linda quando ela é possível, né? E quando ela não é possível, ela pode ter um outro viés e um outro olhar. Eu gostaria de agradecer o convite, também parabenizar as meninas e deixar claro que é um tema que precisa ser muito trabalhado ainda, né? Porque a gente precisa cada vez mais trazer à tona conhecimentos novos, né? Para a gente poder empoderar melhor essa mulher, proporcionar, né, uma relação melhor dessa mãe com o seu bebê, né? E acredito que só com o esclarecimento correto das dúvidas que ela nos trouxer, que isso vai ser possível, né? Eu gostaria de agradecer a participação da Kellen, da Andreia, das alunas que vieram participar conosco, principalmente da Diandra, que compartilhou um pouco da sua história. Então, ficamos por aqui, né, com mais um programa Saúde em Foco, que hoje abordou o tema, né, de aleitamento em situações especiais, no HIV e na adoção. Até uma próxima!